Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Modo Mato Show. Hoje é uma edição muito especial porque talvez eu possa dizer que eu estou num retiro com o Fernando aqui. A gente já está convivendo na casa aqui pelo menos uns 3, 4 dias. Sim. E aí antes eu fiz a caminhada. E, Fernando, o que eu sinto, o que eu acho, né, é que tem alguns momentos da nossa vida que são transformadores, alguns eventos, né? Podem ser menores, podem ser de um mês, podem ser de 21 dias. Sim. E eu sinto que nesses últimos 2 meses tem acontecido isso comigo. Eu sei que quando eu retornar a São Paulo, eu não sei o que vai acontecer, mas vai tá foda. Vai tá foda. Você tem um livro publicado, a sua vida gira em torno de uma grande caminhada, né? Sim. O que te faz continuar caminhando? Eu amo caminhar. Basicamente isso. Adoro caminhar na natureza. Consigo me conectar. O que para uns é fácil meditar em posição de lótus, sentado, eu tenho extrema dificuldade, eu sou muito agitado. Caminhando na natureza, aquele sentimento de não dualidade, de pertencer ao todo, fica mais fácil de ter esse vislumbre, de ter essa sensação, de buscar isso. Eu digo ter o vislumbre, ter sensação, buscar, porque eu não cheguei lá. Eu me pego buscando isso, mas ali eu chego muito perto disso, quando eu estou caminhando. Então isso pelo meu lado. E continuo caminhando também, porque depois da primeira que eu fiz sozinho, que foi tão poderoso, tão power, tão transformador na minha vida, faz 10 anos que eu fiz aquela caminhada primeiro sozinho. Minha vida não tem mais nada a ver com o que era. Mudei de cidade, mudei de profissão, não sou mais dentista, trabalhei 30 e poucos anos como dentista, não. Hoje eu trabalho na praia, com turismo. Mudei relacionamentos que eu tinha, tenho uma nova esposa hoje. Foi tão transformador, foi tão bom nesse sentido, que quando eu contava para os amigos, os caras diziam invariavelmente: cara, eu preciso de uma caminhada assim, eu preciso dar um tempo para a cabeça, é muita loucura, mas eu não tenho tua coragem de fazer isso aí sozinho, ou não tenho teu preparo físico. E daí, lá na época me acendeu, né? Pô, por que não? Sempre gostei de acampar, sei organizar acampamento, comecei a me dedicar a oportunizar para as pessoas essa vivência potencialmente transformadora como foi para mim. E isso, por eu ver o resultado, não é para todo mundo. Mas volta e meia alguém conta para mim, das centenas que já caminharam com a gente: Fernando, foi um divisor de águas. Uhum. Voltei e eu não encaixava mais e acabei tomando uma decisão, fechei o escritório, ou isso ou aquilo. Então isso também, por isso eu continuo caminhando. Para seguir sendo útil dessa forma. Tem pessoas que são iluminadas, que podem ser gurus de outros. Não é o meu caso, mas a natureza é. Então eu posso daqui a pouco favorecer na questão de espiritualidade, de evolução nesse sentido das pessoas, só dando um suporte para elas ficar na natureza, afastado daquilo. Então eu continuo caminhando para fazer isso que eu amo, porque eu amo ver que isso aí dá um resultado para as pessoas, pelo retorno que eu observo, e porque para mim continua sendo mágico caminhar sozinho. Uhum. Faz sentido, né? Faz sentido. Bom, se você não está entendendo nada do que a gente está falando de caminhar, a gente não vai entrar muito aqui no que é a caminhada na empresa. Tem um vídeo que vai ser lançado, já foi lançado, alguns vídeos que a gente fez em parceria, mas explicando brevemente o que é o Caminho dos Faróis. O Caminho dos Faróis é uma empresa, mas foi a consequência dessa vontade de vou levar gente para caminhar lá. E daí tu vai tendo que estruturar e tu vai percebendo que não é só, vou levar gente. Daqui a pouco tu tem que ter um contrato, tu tem que ter um seguro viagem, tu tem que ter uma estrutura, tu tem que contratar gente para apoiar. Então acabou que eu criei uma empresa, Caminho dos Faróis, que trata disso. É de isso que eu falei antes. Levar pessoas para a natureza, levar pessoas para o grande guru, né? A natureza, tá em contato. Eu considero também essas caminhadas que a gente organiza uma experiência
xamânica. Como assim xamânica? Sou xamã? Que nada. Mas xamânica no sentido de procurar chegar próximo do que tu entenda por divindade através do contato com a natureza. Isso, simples assim. E a gente está falando o lá, né, o Caminhadas Lá, explicando que é a travessia da Praia do Cassino até a Barra do Chuí. Isso. Certo? No extremo sul do Brasil. Barra do Chuí ali a travessia termina nos moles que dividem. Qual que é o nome do rio ali? O Arroio Chuí, que divide o Brasil do Uruguai. Isso, exatamente. Então são quase 223. 223 mais o avanço dessa lagoa. 233. 233 quilômetros caminhados em 8 dias. Isso. Então é uma média de 36, mais ou 34, 36 num dia, um dia um pouco menos, mas é por aí, mais de 30. Caminhando na praia. A maior parte, claro, em areia firme, né? Mas, de qualquer maneira, é um esforço gigantesco. Você comentou sobre a meditação andando, ativa. Eu tenho muita dificuldade, acho que talvez eu nunca tenha conseguido meditar nesse sistema tradicional, sentado, né? Porque também eu sou muito ativo, minha cabeça vai longe, né? Uhum. E caminhando esses dias aqui, eu senti que em alguns momentos eu cheguei em uma situação, talvez, eu não sei se de transe, mas de conseguir realmente me concentrar muito no que eu estava fazendo. Eu não sei se era meu corpo se desapegando de mim, porque depois dos 30 quilômetros você já para de sentir dor em todo lugar, porque o corpo tá tipo, foda-se, o que você tá fazendo comigo? Ele começa a desligar, né, o disjuntor. Não sei se também é por isso, mas em alguns momentos eu senti que teve essa proximidade com alguma coisa mais espiritualizada e que eu não tinha sentido talvez nunca na minha vida. Eu digo assim, tem coisa que é da nossa natureza. O homem não é obra do homem. O homem é obra da natureza. Se aproximar da natureza é se aproximar da nossa essência. E tu te aproximar da tua essência, do que tu realmente... Isso é espiritualidade. E caminhar é muito do homem. Uhum. Dos 200 mil anos de homem, assim como nós somos agora, o homem moderno na Terra, 190 mil foi caminhando. Acorda, caçador-coletor. Acorda e vamos caminhar. Acorda e vamos caminhar. Então, assim como tu é das aves voar, é dos peixes nadar, é dos cachorros correrem, é do homem caminhar na natureza. Então essa sensação gostosa que dá quando a gente está fazendo o que a gente fez, caminhar longamente na natureza, que não sabe nem porquê. Pô, eu tô me ferrando, tá doendo tudo e eu tô achando tão bom. Eu acho que a gente está indo ao encontro da nossa natureza. É tipo assim, meu filho deu um exemplo, um cachorro. Pega um cachorro galgo, que tem muito aqui na região, feito para correr, criado num apartamento. Pode tratar ele com filé mignon, pode levar para fazer cafuné no cachorro, o que for naquele apartamento. Ele nem sabe que pode correr, mas falta alguma coisa para ele. Uhum. Quando tu largar ele na natureza para correr, ele vai achar, nunca fez, nunca foi ensinado, mas vai amar aquilo. E o homem caminhar na natureza tem muito disso. E a gente perdeu, a gente se afastou. A gente se cercou de paredes climatizadas, tapetes fofos, tudo. Tá frio, protege, tudo. A gente se isolou da natureza. Parece que é uma coisa à parte. E isso aí que eu muito vai ao encontro da questão espiritual. Tu ser natureza caminhando ali. E não estar na natureza. É diferente. Tu vê uma parede pintada de verde, já acalma. Mas isso é uma coisa. Tu caminhar na natureza vai te acalmar. Mesmo embora tu chegue ali pensando no escritório, pensando no que tu tem que fazer, mas caminhar um dia, 2, 3, que nem a gente fez. 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas por dia. Chega um momento em que tu vai deixando de estar na natureza e tu vai começando a ser natureza, vai aliviando os pensamentos, vai mais ficando no agora, e isso favorece muito a natureza.
6, 7 horas caminhando, eu tava caminhando com um negócio de GPS, né? Tava escutando música e tal, e ele falava de quilômetro em quilômetro, na verdade, e dava o tempo, né? A hora que teve um dia que foi o mais longo, né? Que ele falava 7 horas e pouco. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô 7 horas caminhando. Isso que eu pausava, né? No almoço, nas paradas eu pausava. A hora que chegou na 8ª hora, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? E pior, que assim, como, principalmente depois do almoço, como as pessoas se distanciam muito uma das outras, né? Só pra contextualizar. Tá caminhando na praia, o almoço é todo mundo junto, o carro de apoio vem, encontra a gente, igual tem no vídeo, né? Que a gente produziu. E depois de tarde, onde que é o local de acampamento, tem uma bandeira fincada na areia. Então, meio que tanto faz se você está caminhando mais rápido que eu, porque a gente vai chegar na bandeira e vai ver a bandeira. Então, era mais livre, né? A velocidade. Sim. Eu sei que, por exemplo, eu estava sempre mais ou menos no meio da turma, assim. Eu olhava para frente, eu via só os pontinhos lá no fundo. Lá no final, eu estava pelo menos uns 2 quilômetros, imagino, 2, 3 quilômetros. Mais, para ser pontinhos é mais. Olhava para trás também, só pontinho para trás. Cara, olha que maluquice, cara. E o pessoal não entrava. Não entrava. Aí teve uma hora que parecia que tava caminhando pro lado, aí entrou, daí eu falei, putz, agora só tem mais 5 quilômetros para chegar. Isso de se tornar parte da natureza e tal, eu tenho usado uma expressão que é a dissolução do ego, não é? Que eu tava treinando nesse período que eu tava aqui no Uruguai, e teve um dia específico, acho que foi o primeiro dia que eu saí para treinar, ali na Praia Grande, na última praia da Fortaleza. Vocês passam por lá na travessia? E é uma praia que eu senti bem selvagem, assim, que o trecho de areia é estreito e aí tem uma mata fechada e o mar tava bravo. Muito bonito aquilo ali, sim. Muito bonito. Eu tava caminhando sozinho lá num dia que tava chovendo, de semana, e, cara, eu olhava pra trás com medo. Talvez não era nem um medo de pessoas, porque não tinha ninguém. Eu não sei se isso era o que dava medo. Mas eu talvez ali foi o primeiro momento que eu senti de quão bostinha que a gente é. Quão pequeno. A gente é só poeira, né? E ali eu falei, caraca, cara. Lá em São Paulo eu sou uma pecinha da sociedade e tal, não sei o que. Aqui eu não sou nada na natureza. É muito louco isso, você chegar a essa conclusão. E aí você vê o seu ego derretendo, né? Eu não sou ninguém, não sou nada. O mundo existe sem mim. Né? A casa funciona, meu trabalho alguém vai fazer no meu lugar. Sim. E é bastante curioso pensar essas coisas caminhando. A gente na sociedade que tu falou, tu tem tantos papéis, títulos que reforçam essa sensação de eu sou isso, eu sou, eu. Tu é síndico, tu é vizinho, tu é filho, tu é o empregado, tu é o proprietário do canal. Tu é tanta coisa. É como se tu botasse vários jalecos. 1, 2, 3, 4. Quando tu tá na natureza, e 1 dia, 2, 3, e nada disso importa. Nada disso importa. Tu vai te despindo dessas coisas. E realmente fica mais... Arrefece um pouco essa questão do ego da coisa. E tu relaxa. É muito bom. Outra coisa bacana nesses grupos de caminhada, que as amizades que se formam tão forte, tão rápido. Ninguém ali pergunta o que o outro faz. Ninguém sabe que carro o outro tem. Ali tu não é pai, tu não é filho, tu não é vizinho, tu não é... Tá todo mundo ali, como a gente costuma dizer, um pouco cansado, um pouco fedendo da caminhada, um pouco doendo. Então fica todo mundo no mesmo nível. E dá uma liga muito grande nas turmas dessas caminhadas. E é uma sensação bem gostosa tu te despir desses papéis todos que reforçam o ego e simplesmente ser ali. Não que se consiga realmente dissolver o ego, isso é coisa para os iluminados, mas a gente experimenta um pouco afrouxar um pouquinho essas tantas vestimentas que a gente usa aí e tem que justificar que amo estar na natureza. Questão da aventura. Gosto também quando tu falou. Isso é coisa bem de aventureiro. Quando tu disse, tava sozinho ali. Eu gosto quando eu tô nesses lugares, Igor, assim, que nem no retiro que eu fiz esse dia, nós chegamos a conversar, e eu ia me embrenhando no mato, dunas, e eu pensava de vez em quando, cara, se eu tiver um piripaque e cair aqui, vou dar trabalho, vou custar muito a me achar.
Eu gosto dessa sensação. Eu pensava sobre isso. Eu gosto dessa sensação. E antigamente, quando nós era criança e saía para brincar na rua, eu sou bem mais velho que tu, mas, cara, nós sumia nos matos, sem telefone. Hoje, os caras te acham em qualquer lugar, te mandam mensagem, a criança aventureira também fica muito... A criança aventureira que tem cada um, fica muito feliz também quando a gente faz essas trilhas, essas coisas. Né? Talvez essas trilhas, essas caminhadas sejam um encontro com a nossa criança interior também, né? Sim. Sim, porque a criança interior que foi sendo... Tá, e o que tu vai ser agora? E o que tu vai estudar? E o que tu quer? Assume isso aqui. Vai abafando. E daqui a pouco, quando tu tá... E tu é obrigado a ser adulto e mostrar que é adulto e mostrar que é responsável. Essas turmas vira um jardim de infância. Tu viu? Sim. Vira um jardim de infância, né? De um monte de gente de 50, 60, 45. Sim, não, e dono de empresa, e isso e aquilo. Coisa que você... E vira tudo criança de novo, quando consegue descer daquela esteira giratória dos hamster e se soltar um pouco. E isso já seria bom 1 hora. Quando tu faz isso, 8 dias. Eu me coloco muito no lugar também, assim, das pessoas que até um dia antes estavam no escritório trabalhando. E que no dia seguinte está aqui. Porque eu já estava numa entoada, né, de desapego disso tudo. Mas eu fiquei pensando muito sobre isso, esse choque, né? Que mesmo assim, demora alguns dias para cair a ficha. Para mim foi lá no 3º dia. Primeiro dia você está ainda vendo qual é que é, segundo você está se acostumando, no 3º já entendeu como que é a rotina. E o que está te esperando mais ou menos? Tu sabes que com o corpo também, é pelo 3º dia que as pessoas entram, que o corpo entende. Tá, é isso aí, cara, ele não vai parar. Para de reclamar e é isso aí que tem que fazer todo dia. E para a mente também. Eu também, apesar de estar muito mais treinado, eu já ter feito mais de 7.000 quilômetros nessa praia. Quantas vezes que você já fez aqui? 34, 35. Já ter feito mais de 7.000 quilômetros nessa praia. Quando eu venho da cidade, eu custo também os primeiros dias ali a entrar num modo mais natureza mesmo. A ser natureza e não estar na natureza. Demora um pouco esse processo e também, não que eu seja natureza como eu ainda quero ser um dia, mas eu percebo que eu estou caminhando por esse lado. Como que está sendo o seu processo de ser natureza? Quando você fez a primeira caminhada, você já tinha isso com você ou começou ali naquela caminhada? Começou ali. Eu fui para aquela primeira caminhada pensando que durante a caminhada eu vou conseguir pensar nos problemas, eu vou pensar numa solução. E hoje eu percebo que as intuições e as respostas que vieram foram nos momentos que eu não estava pensando. O momento que tu cala a mente um pouco, que seja de cansado. De tanto pensar. De cansar também. E também a exaustão física ajuda. Sim. A exaustão física. Quando tu cala a mente daqui a pouco, dá chance para aquela vozinha interior que está querendo falar, mas não tem chance. Não tem chance. A mente está sempre pulando passado, futuro, comparando, querendo, reclamando. E aquela vozinha que estaria assim, querendo, daqui a pouco consegue falar alguma coisa. E isso eu percebi naquela caminhada. As intuições, os sinais. E isso, no começo da caminhada, eu percebi, opa, não pode ser coincidência de novo. Vou prestar atenção nos sinais. E no começo da caminhada, que é até subtítulo do livro que eu acabei escrevendo, eu parei no momento e levantei para as 4 direções e disse, sou todo ouvidos. Pedi. E segui caminhando. E nunca mais parei de ouvir. E essa questão de ouvir a intuição tem a ver, assim, também com... Imagina um amigo que quer conversar contigo, tenta falar contigo e tu não dá bola. Ele te dá um conselho e tu não dá bola. Daqui a pouco ele para de vir. Daqui a pouco ele te diz uma coisa e tu, cara, vou te ouvir. Obrigado, vou pensar com carinho. Ele vai vir de novo te dar. A intuição é parecida. Na minha percepção. Quando eu decidi prestar atenção nos sinais, ouvir a voz da intuição, e quanta coisa, Igor, eu fiz sem nem bem saber. Cara, por que eu tô indo lá? Por que algo me diz para ir lá falar com essa pessoa? Mas vou. E chegar lá e eu, eis o porquê vim aqui. Entender, mas ceder. Ceder para essa voz
Eu chamo voz do coração. Quando tu começa a falar em coisas que acercam a espiritualidade, é muito complicado. Palavras atrapalham. Sim. Porque a gente já tem um monte de barreira. Um monte de conceito, preconceito, de coisa. Ih, falou em voz do coração, falou em Deus para uns, não. Falou em voz do coração, é místico. Falou em... Mas aquela parte que te conecta ao todo, a sabedoria. Uns vão chamar de conselho do anjo da guarda, vontade de Deus, voz do coração. Inconsciente. Inconsciente. Mas essa voz que tem dentro da gente, todos têm, no meu entendimento, é claro. Embora eu tenha certeza, não quer dizer muito. Quanta certeza eu tive na vida e estava completamente errado. Mas, embora eu tenha certeza nesse momento que todo mundo tem uma voz interior, algo que te alinha com o fluxo do universo, que te põe na tua missão de vida. E que quanto mais tu for para ela, mais fácil vai ficar tu seguir a tua vida. E mais coincidências vão acontecer, sincronicidades, te empurrando por aquele caminho. Pá, é um absurdo. Li uma vez num livro, um cara controverso, não vou nem citar o nome, mas uma pista de que tu tá entrando no teu caminho, achando, é a absurda sequência de coincidências significativas ou sincronicidades que vão começar a acontecer. E é absurdo, é absurdo. Quando eu vou dar o livro, porque para quando eu contava história era um pouquinho para cada um. No livro eu botei tudo. Então às vezes eu digo para os amigos ou quem compra, cara, quando tu lê eu não vou estar junto. E tu vai te perguntar, será? Então eu vou te dizer agora, tudo que está aqui é verdade. Porque é umas coisas maluca que acontece quando tu realmente te alinha com toda a correnteza que está indo para lá. É muito boa essa sensação. É muito boa essa sensação de que tu tá te alinhando e daí a criança interior ri. Daí ela ri. Porque ela já sabia lá antes. Foi posto um monte de coisa, expectativa, modelos de sucesso. Não, tá, e tu não vai comprar um apartamento? É o famoso checklist, né? E agora tu não vai comprar uma cobertura? E tu já pode fazer uma casa na praia. E esse carro e blá, 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 blá. Deus o livre. Quando tu vê, tu tá cumprindo tabela e com um sorriso assim, porque tu é obrigado a estar feliz. Porque tu tá sendo... Todo mundo diz que tu é um sucesso. Olha aqui, cara, tu tá num carrão, tu tá indo férias não sei o quê, filho na Disney, papapá, sei lá o que seja. Por padrão de cada um, pra turma dele. Ele tá... Todo mundo admira. E ele é obrigado... Mas lá no fundo alguma coisa... E às vezes o cara precisa... Quantas histórias a gente ouve? Ter um ataque cardíaco, ter um AVC... Quase para se dar conta, meu Deus, o que eu fiz, quanto tempo eu perdi? Por favor, se eu sair dessa, eu prometo que eu vou ter mais tempo para mim, eu vou... Quanto o cara precisa disso? E às vezes, pô, não é para deixar chegar lá. Às vezes um retiro, um sair, descer dessa esteira giratória e dar um tempo, e eu recomendo, em contato com a natureza, funcionou muito bem para mim. Às vezes é o que precisa para perceber o desencaixe da volta. Quando tu voltar, não, mas isso aqui não pode ser assim. E dá chance para a intuição. Dá chance para a intuição. Ter coragem de ouvir mais o coração do que a cabeça. Ah, mas porque todo mundo chegar para mim assim, Fernando, agora que tu tá com as contas pagas, que os filhos foram ao mundo, agora tu dentista, implantodontista, protesista, agora tu vai trabalhar para ganhar dinheiro. Eu não quero, não me falta nada, não me falta nada e ainda tenho tempo. Essa foi das grandes... O lema da primeira caminhada, que caiu, e no momento assim, de intuição, eu estava num lugar longe da praia, porque estava sobrando tempo para a hora da chegada, quem ia me buscar não tinha chegado ainda, lá no final. E eu, cara, olhei para umas árvores longe, cara, deu uma... Vou lá. E fui caminhando até aquelas árvores, cheguei lá, sentei um pouco, fiquei lá respirando um pouco, respirando com elas. Quando levantei, agradeci a companhia e me virei para a praia para buscar minha mochila, que eu tinha deixado mais na beira. Eu devia estar uns 300 metros, 200 da praia. E comecei a ir para a praia.
e vi um cara caminhando com um cachorrinho. Eu lembro de ter pensado, o que um cara faz aqui? Como se eu não estivesse ali. O que um cara faz aqui no meio do nada? E por que não solta esse cachorro, né? No meio do nada, um cachorro na coleira? Uma intuição, Igor, que se eu tivesse um gravador, eu acho que saía no gravador. Apura o teu passo. Nada foi por acaso até agora. Esse encontro tem alguma coisa para te ensinar. Ouvi assim e fui. Quando eu fui chegando perto, olhei pro cara, ele me olhou com cara de te conheço, e eu também. E daí ele, tu não é o dentista? Eu sou. Ah, uma vez tu alugou uma casa lá no Hermenegildo, papapá, minha. Ah, tá, nos conhecemos. O que tu faz aqui? Daí eu falei pra ele, tô caminhando do cassino até a Barra. Naquela época ninguém fazia isso. Como assim? Pá, tá louco? E tu? E ele, todo dia eu dou uma caminhadinha com o meu cachorro. E eu olhei no relógio, porque eu tinha um relógio para me planejando parar meio-dia. Quinta-feira, 11 da manhã. E assim, ó, caiu feito um tijolo na minha cabeça. Cara, quinta-feira, 11 da manhã, e o cara passeando na praia com o cachorro, nesse paraíso, e me caiu feito um tijolo. Ser rico é ter tempo, meu, para fazer essas coisas. Tem nada. Abandonei a ideia de ter vida de rico, que nem era minha, mas tu vai entrando no esquema e quando tu vê, tu tá cumprindo tabela, o checklist que tu falou. O que eu quero com vida de rico? Eu quero uma vida rica, com tempo. E hoje melhorou muito. Minha relação com o tempo hoje é outra. E hoje eu tô bem mais feliz. Essa questão da relação com o tempo, para ter uma ideia como é que mudou. Coisinhas, chega a ser engraçado. Como eu estou hoje ainda morando um pouco no Hermenegildo, aqui no sul, e um pouco em Porto Alegre, graças a Deus tem meu pai vivo, então vou para lá seguido, a Janaína tem os filhos dela, eu os meus lá também. Então a gente está um pouco aqui, um pouco lá. Quando eu conto para os amigos, pô, mas Hermenegildo, quantos quilômetros? 500 quilômetros. Pá, mas quantas horas tu leva? E a minha resposta natural foi assim, e daí eu me dei conta da virada. Olha, se a viagem tá ruim, eu levo umas 7 horas. Pá, e se tá boa? 10. E daí eu ri também, sabe? Quando ele riu, eu ri também. Porque é assim, quando a viagem tá boa, eu e a Jana ainda paramos para fotografar. Entramos numas estradinhas de chão que nunca tinha entrado. Paramos para ver o pôr do sol. Essa virada no tempo, essa parada de correr contra e desfrutar. Não que eu não tenha meus dias de correria. Tudo que eu tô falando pode ser usado contra mim num dia que daqui a pouco eu tô bem louco, porque às vezes o bicho pega, mas nem pensar em comparar com o que era antes. Mas você sabe que isso também não é um padrão. O seu padrão hoje é você sentir o tempo. Sim. Né? É diferente. E até eu tava pensando aqui, né? Quando você faz esse trecho, né? A pé, eu imagino que seja uma experiência assim totalmente diferente de se fazer de carro. Por exemplo, porque eu conheço muita gente que faz de carro aqui, né? Sim. E de carro é legal, tem os desafios off-road, deve ser um trecho legal para você fazer de carro. Mas o tanto de nuance e que você perde, e de beleza mesmo, e de detalhes. Não tem nem como comparar uma coisa com a outra. Às vezes eu mexo, os jipeiros não gostam muito da região, porque os jipeiros conhecem muito aqui. Eu os mais de perto, assim, para cutucar eles. Quer conhecer essa praia? Faz 1000 vezes de jipe ou uma vez a pé. Eu digo para eles, porque tu vê coisas, conversando com um jipeiro, pô, eu nunca encontrei um fóssil, eu nunca encontrei. Sim, nem vai encontrar de jipe. E o tanto que a gente viu aqui é brincadeira. E tanto que a gente viu, é diferente. Mas quando eu tenho que fazer quando eu estou dirigindo, eu adoro também dirigindo. É bom também, né? Seja como for, tu tá contente com onde tu estás, se tu tá presente onde tu estás, essa questão. Tá o teu corpo, a tua mente e o teu coração ali no mesmo lugar, que também é um exercício constante. Quantas vezes eu estou desfrutando daquilo ali, me sentindo caminhando no paraíso. Porque eu estou no único lugar que existe, que é o aqui e agora. Eu estou no paraíso e estou ali, ondas, gaivotas, vento, sol. Em total presença, em vez de prestar atenção na respiração, como numa meditação tradicional, ou fazendo o escaneamento do corpo, prestando atenção nessas coisas da natureza, o vento na mão, o sol na pele. Eu estou assim, estou em êxtase. Eu nem percebo quando eu escorrego para o fluxo aleatório de pensamentos e daqui a pouco eu estou caminhando ali sem ver onda, sem ver nada e brigando com o vizinho que eu devia ter dito não sei o quê.
tô no paraíso, mas tô no inferno. Sim. Então, quando a gente... E é uma constante... O dia que eu chegar lá eu tô iluminado, mas é uma constante tentar ficar no agora, né? E para mim favorece demais estar na natureza. E uma coisa que falaram, acho que foi no último dia, não sei lembra se foi você ou o Thiago, que a gente ia voltar para a vida real, né? Quando terminasse. Mas a vida real era o que a gente estava vivendo ali. Isso aqui é a vida artificial que a gente tem, de paredes e coisas, né? E eu me lembro quando meu filho disse isso, porque chegava no final, que a gente faz aqui um churrasco de encerramento, participou, tem aquela reunião onde a gente passa a palavra, e eu sempre dizia, agora vocês vão voltar para a vida real. Eu sempre dizia isso. Prestem atenção no desencaixe. E o Thiago, meu filho, discordo. Eu acho que vida real é essa aqui. Tempo, sem pensar em coisas de muito passado, futuro, te preocupando com o almoço, o abrigo, preocupações mais básicas, olho no olho, sem eterno distrações, porque, cara, a vida normal te empurra a goela abaixo informações e distrações e produtos o tempo inteiro. Meio que te obriga. Quantas vezes tu vai pegar o celular para ver a hora, clica aqui, clica ali, ficou meia hora ali distraído e não viu as horas? Quantas vezes? Direto. E essa é a vida dita normal. Então ali, sem internet, na natureza, quando para conversar é olho no olho, com tempo livre, essa é a vida real. E foi assim dos 200 mil anos, foi quase tudo assim. A gente criou uma vida bastante artificial. Se tornou a realidade de muita gente, mas é uma vida bastante artificial. Isolado, sem tempo, sem poder tu ser quem tu é mesmo. Olha aí, olha isso. Se tu cumprindo tabela não é uma vida artificial, e quando tu dá um jeito de ser, que seja por períodos, ou começa a andar no sentido de ao encontro da tua real vontade, da tua vocação, do teu coração, isso é a vida real. A gente falou agora há pouco sobre fósseis, mudando um pouquinho de assunto agora, né? Vamos entrar na aula de história agora. Sim. Você pode falar um pouco sobre eles, de quais animais que eram? Sim. São fósseis da nossa megafauna extinta. Gliptodonte, que era aquele tatu do tamanho de um fusca que existia. Tigre de dente-sabre. Mastodonte. Toxodon, que era um parecido com um hipopótamo pequeno que tinha nessa região. Ecos, um tipo de cavalo que existia. E muito também de preguiça gigante. Alguns tipos de preguiça, que não era uma só, não sabia o nome certo agora, existiam aqui. Na Era do Gelo, no filmezinho da Era do Gelo, aquele que passa, que mostra esses bichos, bem daquela época. Quando a época Era do Gelo, os mares congelaram e subiram em icebergs nos polos, o mar aqui recuou 70 quilômetros. E era campo isso aqui, com essa quantidade enorme de animais pastando, caçando. Esses fósseis que dão na costa, aqui na nossa praia, o mar agora aqui está avançando. Ele vai revolvendo o fundo e vai jogando na praia. Então, é diferente de um fóssil que tu acha no continente, que se tu acha uma pata direita aqui, provavelmente aqui tem uma pata esquerda, a cabeça... Ali não. Um pedaço que deu aqui na praia, e a maioria é caquinhos, que tu reconhece que é foto, mas sem interesse também, porque não tem como saber de que animal é. Sim. Poucos tu sabe. Da maioria que tu acha, tu não descobre, mas alguns sim. Um pedaço pode daqui, o outro na Argentina, no litoral, em outro lugar. Então é uma característica diferente nesse lugar. Aqui. Entendi. E acho que era de Rio Grande até o Chuí eram conhecidos também como campos neutrais. A dicção aqui tá estudando de aulas. O que eram os campos neutrais? Esse lugar aqui era fronteira, quando não existia Brasil, Uruguai, Argentina, sempre foi uma zona de fronteira entre Espanha e Portugal. Uma fronteira belicosa, controversa, mudando toda hora de lugar por tratados. Quando Espanha e Portugal brigavam por terras, não só aqui. O Tratado de Tordesilhas virava o planeta. Eles brigavam por terras nas Filipinas. E aqui,
Portugal construiu Colônia, cidade de Colônia, no Uruguai, lá do lado de Buenos Aires. Uma afronta. Eles vieram e tomaram a cidade de Rio Grande. Era um lugar com muitas contendas, muita guerra. E em 1777, por Tratado de Santo Ildefonso, teve vários antes, que definiam, mas nunca eram muito respeitados. Esse tratado de 1777 definiu que Espanha era do Chuí, chamavam Arroio Chuí, para baixo, Forte de São Miguel, que existia ali para baixo, e Portugal era da Vila da Quinta, que já existia ali em Rio Grande, Barra de Rio Grande, para cima. E aqui no meio era um campo neutral, uma zona neutra. Nenhum exército, nem espanhol, nem português, poderia entrar. E daí, o lugar que não é de ninguém, que polícia não pode entrar, quem que vai para lá? Então, esse lugar foi ocupado também por muitos grupos saqueadores, muito desertor. Quando houve a paz, porque enquanto está em guerra, tu mantém o soldado no exército preocupado, ele quer estar em grupo, porque tem uma guerra lá fora. Quando acaba a paz, ele ficar num quartel fechado, limpando botas e varrendo calçado. E a deserção era grande também, então vinham para cá também escravos fugitivos. Então era uma zona de bandidos aqui na época, que é onde a gente caminha ali, os campos neutrais. Se conta, já que estamos falando de história, essa não está nos livros de histórias, mas se conta de boca a boca aqui desde aquela época, que uma maneira, um golpe que eles aplicavam, porque tinha intenso fluxo de navios, galeões naquela época, 1777 em diante, ali 1800 e pouco, eles, para ajudar, iluminavam a costa, botavam luzes. Não existiam faróis, né? Não existiam faróis naquela época. Botavam luzes, de tanto em tanto, aqui a 5 km, para ajudar a eles a se orientar para não dar na terra. De vez em quando, acendiam essas luzes lá nas dunas, aquelas que foi 5 km para trás. Daí os caras, olha lá como tá longe a terra, encalhavam. Então tem até livros, Piratas do Albardão. Albardão é uma região ali do meio, onde tem o farol do Albardão. E acha muitos naufrágios que tem aí, alguns talvez sejam daquela época que os caras usavam essa tática aí para saquear esses navios. Interessante, né? Interessante. Foi nessa época que começou os gaúchos da região, esse movimento cultural, vamos colocar assim, não sei como... Essa identificação da região dos gaúchos, foi nessa época que começou mais ou menos, não? Sim, sim. Porque o gaúcho é um tipo, um povo de 3 pátrias. Quando não existia Brasil, Uruguai e Argentina, era Uruguai, era Espanha e Brasil brigando por vários lugares nessa fronteira, tinha um povo ali. Filho de quem? Filho de espanhóis, portugueses, e vinham nesses navios italianos, e vinha os aventureiros da Europa com índias. Esses índios que nasciam mestiços, principalmente os homens, não eram bem-vindos depois na aldeia, depois de uma certa idade. Acabavam formando grupos de homens andando nesses campos, por aí. Comendo o quê? Na época ficou fácil. Vaca à vontade. Porque um pouco antes, quando os bandeirantes invadiram as colônias, as jesuíticas, As missões, as missões jesuíticas, o gado que antes era só lá, trazido pelos espanhóis, se espalhou. E esse aqui era campo, pampa, sem muitos predadores, passados 100 anos, era vaca. Chamava esse lugar aqui as vacarias do mar. Era o nome que era dado a esse fenômeno, essa quantidade de animal que tinha. Então esse povo tinha facilidade em achar comida também. Criado na lida de campo, já tinha daí o cavalo chegado, então aí foi se formando o gaúcho, comendo churrasco na brasa, caçando gado e lida de campo mesmo, né? Essa é a origem do povo gaúcho. Bom, Fernando, a gente vai começar a caminhar para o final aqui. Eu queria então falar um pouco do seu livro, que é esse daqui, ó.
Peregrino Off-Road, sou todo ouvidos. Uma incomum jornada espiritual. 6 anos depois da minha caminhada, muitos, a gente contando história na caminhada, muitos diziam, Fernando, tu tinha que escrever um livro, botar isso aí. Pois é, talvez um dia, talvez um dia. Mas chegou um momento em que eu vou botar num livro. Ainda bem que assim que eu fiz aquela primeira caminhada, eu escrevi um relato, assim, um caderno. E saiu até em alguma revista lá da época, de um amigo do meu irmão, manda umas fotos aí, um texto. Então eu salvei uma coisa de memória bem fresquinha daquela época. O que me ajudou no livro aqui, porque eu fui escrever 6 anos depois. O que tem nesse livro? Uma parte diária de viagem, pequena parte, que eu conto dos perrengues, quando eu fiquei sem água, mas mesmo aí durante a parte da viagem, já, opa, que coincidência, de novo, não pode ser coincidência, vou prestar atenção nos sinais, já algo acontecendo. Isso deve ser 1/3 do livro. O resto do livro fala das consequências dessa decisão de prestar atenção nos sinais e ter coragem de botar em prática. E essa virada na vida. Fala disso. Fala da absurda sequência de intuições e sincronicidades e até milagre tem aqui. Coisa complicada de falar assim para quem... Mas, cara, eu vi acontecer coisa, eu vi acontecer milagre, cara. Eu vi, cara, isso aqui não pode, e eu vi acontecer. E não é para seres especiais, não é para iluminados. Cara, é para quem estiver no fluxo certo, quem estiver indo para o lado que o universo anda, que tem algo para ti ali. Quando tu te encaixa, a coisa flui. É disso que fala. E se alguém quiser comprar o livro, como que faz? Tu vais disponibilizar o meu WhatsApp aqui, alguma coisa assim? Pode ser, ou se quiser mandar uma mensagem talvez pro Instagram, né, do Caminho dos Faróis. Instagram do Caminho dos Faróis também, isso. E tem no site da... Bodhigaya. Esse é outro motivo de orgulho muito grande que eu tenho, uma satisfação ter saído por essa editora Bodhigaya, que não é uma grande editora, mas é de um imenso patrimônio de credibilidade. Quando ele leu meu livro, o editor da Bodhigaya disse, não, a gente quer publicar... ali já foi um ganho, um motivo de felicidade muito grande para mim, porque eles publicam Thich Nhat Hanh, publicam outras coisas assim de muito valor espiritual e aceitou e se interessou em publicar. Isso foi um aval muito grande para mim. E agora você tá trabalhando em mais um livro, é isso? Pois é. Como que está sendo o processo de criação? Pois é. Aconteceu coisas grandes para eu querer escrever esse livro. E eu não me parecia, quando me perguntam, e o próximo livro? O próprio editor, Fernando, esse teu livro termina, as pessoas vão querer, tá aí, e depois disso o que aconteceu? É meio natural tu te perguntar isso quando tu termina o livro. Como é que ele estará agora? E não me parecia ter acontecido grandes coisas, assim, para eu contar como foi essa grande virada aqui. Mas hoje eu estou percebendo diferente e eu acho que eu tenho coisa a dizer. Porque, Igor... não é fácil tu sair do trilho que todos esperam que tu trilhe. Não é fácil tu tomar essas decisões. Tipo o que eu fiz. Largar a odontologia. Tá, mas tu entregou a tua carteira? Sim, entreguei, eu não quero mais ser dentista. Mas por que tu foi entregar? Pessoas de próximas, assim... clientes que pareciam amigos me olharam e diziam assim, vagabundo agora, vagabundo. Mas assim, vagabundo com um jeito de dizer que como é difícil para as pessoas aceitar a coisa. Aceitar que, não, mas tá louco? Não, vagabundo, ou nem põe na balança, não entra, na balança do que eles pesam, não entra não trabalhar 8 horas, 9 por dia. Parece que isso aqui é uma obviedade. E nunca foi assim. Nunca foi assim. O homem caçava, cacei, agora descansa, vai brincar com os filhos, vai fazer outra coisa. Não. Virou um troço, produzir. E mas tu já tem, tá, agora tu já tem casa, carro. Não, agora eu quero uma maior, eu quero outra, eu quero não sei o que, eu quero... Cara, é difícil sair
Tudo é feito para te manter nessa correria. E não pensa que é só de fora para dentro, porque isso impregna na gente. Quantas vezes eu, que sou bastante desapegado de muita coisa, quantas vezes eu me peguei quando eu estava com um Fiat 3 cilindros, um Fiat 1000 3 cilindros, porque investi no caminhão, mas estava com um Fiat 3 cilindros. Eu ia encontrar os amigos dentistas ou outros. Quando eu vi, eu estava dando explicação. Eu tô com esse carro porque eu investi numa outra coisa. Cara, é ridículo. Eu precisava dar explicação para alguém. Mas a coisa é tão forte, impregna tanto na gente, que quando vê eu, que não me considero um cara, nunca fui exibido com essas coisas, mas quando vê eu estava justificando. É difícil isso aí. Essa coisa que eu quero falar no livro também. Vida rica ou uma pobre vida de rico? Vida rica de experiência, de coisa, de tempo, ou uma riqueza que... Olha rico, olha que carrão, que relógio, que não sei o quê, que papapá. E quanto colega meu, pessoa assim do... Isso talvez seja difícil, não vai fazer sentido para alguém que está trabalhando para jantar. Tá? Tem níveis e níveis de tudo. Eu estou falando para quem está perto, isso eu aprendi também. Tu não fala para todo mundo, tu fala para quem tem um entendimento parecido, que aquilo vai fazer um sentido para ele. O meu irmão, muito curiosa também, baita marqueteiro que eu sou, o que eu vou dizer agora. O meu irmão, eu dei o livro, um deles, e nunca comentou comigo. Passou 6 meses, eu... Pô, Plínio, e o livro, cara? Não leva mal, eu não consegui terminar de ler. Para ele, que é materialista... Nem valeu a pena continuar lendo. Agora, quantos? Fernando, eu sentei para ler, ver do que se tratava e levantei 6 horas depois, lido. Tanta gente que tive um bom retorno, muito feliz com a história do livro. E esse que eu estou falando, quem não tem essa visão, colegas meus, que dizem, eu quero fazer o que tu fez. Mas não dá. Então, mas por que não dá, cara? Porque não sei, mas tu não tem uns apartamentos para alugar? Tem umas lojinhas para alugar, uns apartamentos. Mas teu filho já não está formado? Sim, está formado. A tua casa é própria? Sim, é própria. Teu carro está quitado? Todos. Não, mas não dá para parar, né? Mas não dá para parar. Então tá, meu filho, vai, continua. É uma loucura, cara, uma cegueira, uma doença que o sistema, sei lá, falei sistema, meio, parece, né, a teoria da conspiração, mas é um sistema que meio te obriga a ficar correndo. A sensação que eu tinha, tu viu, não é do teu tempo o filme de Indiana Jones, né? Mas eu assisti recentemente. Inclusive. Aquele dele correndo e uma bola correndo atrás e ele correndo para não ser atropelado pela bola aquela. Cara, era assim minha vida. Era assim minha vida. E a bola era do tamanho que eu criava ela. Era do tamanho que eu criava ela. E então, tô bem contente. E tudo começou com um retiro, a importância dos retiros. Se afastar do teu local de trabalho, daquelas pessoas, te afastar de tudo, para ser só tu. Ninguém te pedir, por favor, quando estiver voltando, me traz. Não. Por favor, tu liga para mim. Não. Tu podia pagar. Não. Para ti. Fazer o que tu quiser. Ou caminhar, ou parar, ou não. Ter esse tempo para ti. O que a gente busca não está na natureza, não está no caminho de Santiago. O que tu busca está dentro de ti. Está na Bíblia. Deus está dentro de ti. E Bíblia é um dos livros, né, que fala sobre isso. Mas esses retiros te permitem aquilo que tu falou, de tirar os vários jalecos, aquele ego trancado, eu sou isso, eu sou aquilo, tantos papéis, tu te afastar disso aí. De preferência em contato com a natureza, daí é tempero pessoal meu, eu acredito mais nisso do que num outros tipos de retiro. Para mim funcionou melhor. Tudo começou com isso. E, bom, a gente tem um outro vídeo aqui no canal que é com dicas, né, para quem quer fazer essa travessia sozinho, mas também existe a possibilidade de fazer junto com a sua empresa Caminho dos Faróis. Sim. Você quer falar um pouco sobre isso? Agradeço a oportunidade. Nada, imagina. Porque Caminho dos Faróis, essa empresa que eu criei, e também com ela estou bem contente.
Porque tem gente que já repetiu a caminhada 9 vezes. Daí eu dei a 10ª de brinde, né? Mas já veio 9 vezes caminhar. Já teve caminhadas que de 14, 12 eram repetentes. Então, ou seja, a gente está conseguindo oferecer a gente porque tem uma equipe muito boa por trás. Isso o universo, concorda, Sim, né? concordo. Isso é sincronicidade. Isso o universo foi botando um por um pessoas apaixonadas por aquilo ali, talhadas por aquilo ali. E os clientes, os caminhantes que vêm com a gente percebem. Então a gente tem uma empresa. Para nos achar é Caminho dos Faróis. Site, Caminho dos Faróis, Instagram, Caminho dos Faróis, Facebook. Dá uma olhada ali, conhecer. Se estiver interessado, mandar uma mensagem. A gente faz poucas por ano. Isso é outra coisa, que as pessoas chegam para mim agora. Fernando, tem um lugar lá na minha terra bom para fazer um caminho. Fernando, por que tu... Eu não quero deixar de ser um enlouquecido na odonto para ser um enlouquecido na... Então eu faço 5, 6 por ano. No inverno, época de muita ressaca, muito sacrificante, não faço. E o que tu faz no inverno? Jogo carta, cozinho, leio, escrevo, namoro bastante, em pleno meio de semana. Vagabundo, Fernando! Graças a Deus. Bom, e o Modo Mato tem um desconto, certo? Sim. Se você chegar até eles e falar que viu, né, conheceu por aqui, ou enfim, tem um desconto de 10%, 10% certo? a menos. Ó, e vale a pena pelo menos conhecer e ver a estrutura que eles oferecem e tudo que proporcionam, porque é uma experiência realmente incrível. Quer mais alguma coisa que você gostaria de deixar de mensagem para as pessoas? Ou... Espiritualidade e simplicidade anda assim. Ó. Simplicidade em todos os sentidos. Intelectual. Não estou dizendo ser simplório, mas não complicar demais as coisas. Isso eu não estou dizendo que eu não complico. É o que eu busco, é o caminho que eu estou buscando. E simplicidade material facilita muito também isso aí. Porque tu não vai ter que estar tantas horas lá enlouquecido no que, né, te dá mais tempo para viver a vida, desfrutar dessa passagem bem curtinha que a gente tem aqui. Então, acho que é por aí também a coisa. Isso aí, Fernando, obrigado. Eu que te agradeço, meu irmão. Essas últimas semanas têm sido realmente incríveis. E obrigado por estar aqui compartilhando. Eu que agradeço a audiência. Muito obrigado, meu velho. E é isso então, pessoas. Sejam simples. E é simples também deixar um like aqui, se inscrever no canal, que ajuda o canal a crescer. E o YouTube entender que esse vídeo aqui é um vídeo legal e mandar para mais pessoas. Tá certo? Obrigado e a gente se vê na próxima semana.